Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e eu quero mostrar aqui a vocês 3 situações, das quais uma é completamente inusitada, e eu acredito que está errada, né? Absolutamente e redondamente errada, e 2 eu acredito que eu não entendi, né? Eu acredito, tendo a acreditar que os clubes estão corretos, e eu foi quem não entendi ainda. E é por isso que eu digo a todo mundo, todo instante, vamos fazer logo as habitualidades do nível 3, porque vão surgir dificuldades no curso desse processo, dificuldades de aprendizado, como é normal em tudo no mundo. A gente não nasce sabendo, principalmente uma legislação rebuscada e torta como esses últimos decretos e portarias. Então a gente precisa aprender a botar isso para funcionar, e não é fácil. Então eu vou mostrar aqui, mas antes curtam, inscrevam, aquele negócio todo, passa lá na nossa loja, vou mostrar aqui a vocês e vou explicar. Repara, eu tinha protocolado lá em dezembro, como está aqui, ó, dezembro de 2022, o pedido de importação, de nova importação. Quem acompanha o canal aí há bastante tempo sabe que eu estou com um processo na Justiça Federal de um conjunto de DAIs que eu pedi importação e foi apreendido lá pelo Exército, né? Porque o exportador não botou o CI fora da caixa. E eu fui então e fiz um novo pedido de importação do mesmo conjunto de DAIs. E olha o que o Exército colocou aí. Eu vou fazer assim no celular porque fica mais rápido e mais prático. Ó, protocolo 5499 de 30/12/2022. No caso, a exigência documental está no e-mail, deverá ser impressa e tal. Aí ele coloca aqui em cima, ó, bota os contatos e ele coloca aqui em cima a exigência. Ó. Ele disse, erro na autorização prévia. Quer dizer, o processo é de 12/1/2023, foi protocolado aqui em 30/12, estava suspenso esse tempo todinho, e quando voltou para ser errado, julgado errado. Ele botou aqui, ó, 7/2/2024, antes de ontem, hoje é 9. Anexos C e A. Não é possível seguir a análise, haja vista que o importador deverá previamente solicitar equipamento de recarga ou solicitar um novo processo de equipamento IDAIS. Bem, para começar, eles já esqueceram do seguinte aqui, ó, fundamentado, análise de processo de importação por pessoa física encontra-se suspensa pelo decreto 11.366 de 1º de janeiro de 2023. E esse decreto não já foi revogado pelo 11.366, que por sua vez já não foi regulamentado de novo pela portaria 166, o que é que o camarada ainda está aqui no 11.366? E mais ainda, que é o pior, eles não têm integrado, eu tenho aqui, ó, o equipamento de recarga apostilado, ó, equipamento de recarga e munição, matrizes e tal, apostilado, assinado aí pelo coronel Vanderlei Batista, desde quando? 2 de julho de 2020. Então está faltando alguma integração aqui com o Exército, porque eles ainda estão dizendo que eu não tenho equipamento de recarga, que é uma exigência agora da portaria 166. Inclusive eu já respondi o e-mail aqui, ó, dizendo que no artigo 81, parágrafo 1º, pode sim pedir as matrizes, né? E eu mandei também como anexo aqui, ó, o CR de atirador e o apostilamento da minha máquina de recarga. Então, tentei ainda ligar aqui pelos números, nenhum atende, de sorte que me restou responder por e-mail. Então, pessoal, esse é o primeiro absurdo, né? O Exército está aí em 1º de janeiro de 2023, quando a gente já está com o decreto 11.615 e a portaria 166. Está todo mundo doido com as habitualidades aí para cumprir, e o Exército está lá. E o pior, não tem integração entre os documentos. Foi isso que eu concluí. Não tem integração entre os documentos. Por quê? Porque eu já tenho uma máquina apostilada e o camarada fundamenta lá dizendo que ou eu peço uma máquina
para apostilar o pedido de compra de uma máquina, quer dizer, ele não tem conhecimento que eu tenho a máquina, ou eu vou fazer um novo pedido de autorização de compra de matrizes. Por quê? Sei lá. Porque ele errou, porque ele fundamentou lá com 11.366. Então, a primeira bizarrice do dia é essa. A segunda é a seguinte, aí eu peço vênia, né, e inclusive já pedi aqui que o clube me esclareça, né, porque eu efetivamente não entendi. E aí mais uma vez, eu convoco todo mundo a cumprir as habitualidades e as provas, principalmente se você tem arma restrita do nível 3. Porque se você deixar para os últimos 12 meses e der erro, amigo, game over para você, já era, acabou, tchau, perdeu, vai para o banquinho e torça para não ser processado criminalmente. Então, é por isso que eu estou aqui me esforçando para cumprir o nível 3. O que foi que aconteceu? Vou explicar a vocês aqui, vou inverter de novo. Eu fiz as provas recentemente, eu não vou expor o clube, de um clube dos quais eu sou sócio, e fiz as competições internas. Como todo mundo sabe, são 6 competições, das quais 2 são de nível nacional e 4 podem ser internas do clube. O que foi que aconteceu? Eu fui orientado lá no clube, não tinha competição de arma longa, eu tenho 5 calibres curtos, a fazer a inscrição, e como de fato eu quis fazer, fui eu que quis fazer para contar a competição, das 5 curtas. Então eu me inscrevi em 5 provas do clube internas, das quais foi me dito, não, 2 são porque são as 2 primeiras, revólver e pistola, tem que atirar sem frio, né, sem competição anterior, então 2 contam para ranking interno do clube. E as outras 3 vão contar como competição de nível interno, competição local. Pois bem, eu estava olhando aqui no relatório do Shot House, e aí, mais uma vez, eu faço vênias, certamente fui eu que não entendi, né? Não estou levantando nenhum tipo de acusação contra o clube, por isso que a gente deve fazer as provas, procure seu clube, procure orientação, para a gente não ter problema depois de interpretação, inclusive para dar tempo de corrigir se houver algum erro. Então, deixa eu inverter, das minhas 5 provas, ficou aqui 2 internas, competição municipal, que são 2 etapas aí, tá vendo? E um treinamento. Bem, eu pensei na minha cabeça que iria ficar aqui, tal qual os outros, as 5 provas que eu participei, né? As 5 provas que eu participei, e não, só tem 2. Então, eu vou precisar, já falei, passei um zap lá pro presidente do clube, para ver como é isso, porque se de fato só contar como 2 provas aqui, não tem sentido eu fazer 5 de uma vez, né? Não vai ter o menor sentido eu fazer 5 de uma vez. Eu vou ter que fazer de 2 em 2. É melhor, porque aí nem eu perco o dinheiro da prova, nem a munição, e nem fico com a expectativa que vai ter 5 registros de participação em prova aqui, como só teve 2 aí. Já no outro clube, vou inverter aqui, a situação foi parecida. Só um minutinho que eu tenho que sair de um para entrar no outro. Pois bem, já no outro clube, aí eu vou esconder aqui o nome do clube, vocês vejam que tem aí, pistola 380, competição nacional, carabina 9, competição nacional, revólver 357 Magnum, competição nacional, carabina fuzil 556, competição nacional, e aí tem 2 vezes carabina 22. E houve, eu não sei se foi uma falha do sistema ou um erro aí no lançamento. Por quê? Eu lembro bem, inclusive fiz um vídeo aí, eu não sei se já foi publicado, tem que perguntar agora ao editor, o canal tem o editor, né? Tá aprendendo, mas já tem. Então, foi publicado aí no canal e tem 2 vezes carabina fuzil 22, quando na verdade deveria ser uma 22 e uma 45. Deixa eu voltar o vídeo aqui. Pessoal, isso em outros tempos seria uma verdadeira bobagem, não iria influenciar em absolutamente nada, ia ser nada. Qual a diferença de fazer uma competição
de 45 e outra competição de 22. Isso não vale nada em outros tempos. Agora, uma competição dessa que falte das 6 do nível 3, a qualificação, o reenquadramento de nível vai ser medido pelo menor nível, pela menor quantidade de competições. Ou seja, se eu fizer as 6 dos outros calibres e por uma falha desse tipo faltar uma do 45, como a exigência para o nível 3 são 6 calibres, isso daí não vai me reclassificar para o nível 3, para o nível 3, porque vai faltar uma competição de 45. E aí o que é que vai implicar diretamente, como eu já expliquei, eu perco minha KR9, né? Simples e direto como isso. Eu perco minha KR9, que foi comprada e tem o CRAF registrado depois. Foi comprada antes, mas o CRAF é registrado depois do decreto. Então, pessoal, eu recomendo mais uma vez, olha, isso está acontecendo comigo, não é com outra pessoa, estou mostrando aqui meu perfil. Eu recomendo fortemente, mais uma vez, que todo mundo que tem arma restrita, não só registrada depois do decreto, mas que tem arma restrita, tente ir para o nível 3. Por quê? Porque a gente vai ter que aprender a vencer essas dificuldades que vão acontecer no curso do trajeto, no caminho, é normal. O processo de aprendizagem tem erro mesmo. Isso não é... Tem esse período aí de vacância entre a gente tá na brinca agora, né? Como dizia quando era pirraia, né? Novo aí, quando o moleque brincava na rua. É na brinca ou é na vera? Não, fulano é na brinca. Pronto, a gente tá esse período de um ano e meio, esses 6 meses que faltam para completar o primeiro ano de habitualidades, o segundo ano que vai até julho de 2025, a gente está no período da brinca, a gente está aqui aprendendo. Agora, de 21/7 de 2025 a 21/7 de 2026, não pode ter erro, sob pena de perda das armas, processo criminal e até prisão. Vocês viram que recentemente o presidente do PL, Valdemar, foi preso ontem, ou pelo menos disse que ele foi preso, por conta de uma arma sem registro na casa dele. Não dá para brincar com isso. A gente vive, a gente que tem por esporte ser atirador, que a ferramenta do esporte é uma arma de fogo. A gente vive no fio da navalha, anda no fio da navalha. Um passozinho para o lado e a gente se corta. Ou para um lado ou para o outro. Então tem que andar na linha e tentar respeitar todo tipo de regimento, regulamento, portaria, né, papelzinho de instituição e por aí vai. Então, vão para o nível 3, entrem com frequência nos seus relatórios, olhem, façam uma planilha de habitualidade, porque isso vai ser necessário, vou botar aqui meu logo, vai ser aqui necessário e não tem margem para erro depois do dia 21/7 de 2025. Entendeu? Fica a dica aí. Um abraço e até a próxima. Tchau!